Olá, minha Paraíba, quinta-feira, dia 2 de fevereiro de 2023, nós estamos ao vivo, começando aqui mais uma edição do seu Rede Verdade, cheio de matérias, cheio de VTs aqui para passar. O entrevistado daqui a pouco está chegando, é o deputado estadual Chió, do Rede Sustentabilidade, vai conversar conosco aqui. Ele que tomou posse ontem, junto com os 36 novos deputados da Assembleia Legislativa. Hoje à tarde, a partir das 16 horas, estará na Assembleia novamente, onde terá ali a primeira sessão de trabalho ordinária mesmo, com abertura efetivamente dos trabalhos dessa legislatura, com o governador João Azevedo lendo, a mensagem do Poder Executivo para todos os deputados. Aqui também você vai acompanhar Napoleão de Castro, lá de Brasília, trabalhou muito essa semana, porque teve posse aí dos deputados federais, teve posse dos senadores, eleição das duas casas legislativas, e também hoje Brasília acordou com toda uma informação, a confusão a partir das declarações do senador Marcos Duval, do Espírito Santo, ele que foi aí para a imprensa para dizer que havia uma trama por um golpe de Estado aqui, envolveu o ex-deputado Daniel Silveira, envolveu o ex-presidente Jair Bolsonaro, e Napoleão vai trazer tudo isso. A gente traz também a matéria de ontem, como foi a posse do novo presidente do Tribunal de Justiça, desembargador João Benedito. Vamos começar então com a posse da nova mesa diretora do Tribunal de Justiça aqui da Paraíba. O novo presidente do Tribunal de Justiça da Paraíba, o desembargador João Benedito da Silva, tomou posse na tarde de ontem em uma solenidade para convidados no Teatro Pedra do Reino. Antes da solenidade, ele falou com a imprensa sobre os desafios para o biênio 2023-2024 à frente do TJPB. Os desafios é continuar com a reestruturação dos fóruns que o desembargador Benevides vinha realizando, não é? Isso aí requer uma responsabilidade muito grande, porque a gente tem que ver se tem verba suficiente para dar, não para dar continuidade, mas para fazer outras estruturas de trabalho, né? E também, mas um foco maior mesmo é agilizar a produtividade dos processos, não porque com isso a gente ganha prêmio ou coisa assim, mas é porque incentivando a produtividade, o tomador de serviço, nosso jurisdicionado, vai ficar satisfeito porque vai diminuir o tempo médio de duração dos processos. Natural de Aliança, no estado do Pernambuco, João Benedito da Silva ingressou na magistratura no ano de 1984. Passou por várias comarcas paraibanas antes de chegar aqui a João Pessoa. E em 2007 ainda foi eleito como membro efetivo do TRE da Paraíba. Antes de João Benedito ser conduzido ao cargo, foi apresentado um vídeo com um balanço dos últimos 2 anos em que o desembargador Saulo Benevides estava como presidente. Estamos expondo aos riscos da pandemia. Em 2 anos de gestão, o TJPB pagou mais de R$1 bilhão em precatórios. E isso também demandou muito diálogo e negociação com a Procuradoria-Geral do Estado. Na sessão solene, a desembargadora Fátima Bezerra Cavalcante, Maranhão, fez a saudação ao empossado em nome da Corte de Justiça. O presidente da OAB Paraíba, Arrisson Targino, saudou em nome dos advogados. E o procurador Álvaro Gadelha fez a saudação, representando o Ministério Público. E as palmas não queriam parar. Isso mostra o desembargador João Benedito como Vossa Excelência é uma pessoa querida, respeitada e considerada não só no seu tribunal, mas através também de toda a sociedade paraibana. Na pessoa de quem saúdo a todos os membros do Ministério Público Estadual e Federal, na mesa e presentes neste auditório. Também gostaria de saudar o nosso procurador, Antônio Hortêncio Rocha Neto. Também foram empossados o desembargador Marcos William de Oliveira como vice-presidente e o desembargador Carlos Martins Beltrão na Corregedoria-Geral de Justiça. O diretor da Escola Superior da Magistratura, Ricardo Vital de Almeida, foi reconduzido ao cargo e o ouvidor-geral de Justiça foi o desembargador Joás de Brito Pereira Filho.
O governador da Paraíba, João Azevedo, esteve presente na solenidade e antes do discurso do novo presidente do TJ, quebra de protocolo para uma homenagem dos filhos dele. A história de João Benedito virou poema e música que emocionaram todos. Sou grata por ser sua filha, por crescer numa família que sempre me disse: vai, tu és minha inspiração. Que Deus te abençoe, João. Muito obrigada, meu pai. Pés no chão, e a cada desafio a mesma oração. Do Pai os bons conselhos será gratidão de quem determinado a nunca parar, seguiu em frente. Olha, muito bacana aí a história do desembargador João Benedito. Desejo sucesso aí na condução do Tribunal de Justiça da Paraíba. Bom, quem também tomou posse ontem, só que aí foi na Assembleia Legislativa e como deputado estadual, foi deputado Chió, que está aqui comigo. Deputado, muito boa tarde, obrigado pela sua presença aqui no Rede Verdade. Parabéns aí por mais um mandato. Boa tarde, Luiz, boa tarde a todos os telespectadores da Rede Arapuã. Felicidade imensa estar aqui com você. Vou falar um pouco da Paraíba. Vamos lá, temos vários assuntos, mas vou lhe convidar antes para a gente ir para Brasília primeiro. Napoleão de Castro está lá no olho do furacão, teve posse também ontem no Congresso Nacional dos deputados federais da Paraíba, o senador Efraim Filho compondo aí a bancada de senadores da Paraíba também tomou posse ontem. E Napoleão traz as novas, as últimas da capital federal. Napoleão, muito boa tarde. Luiz, meu abraço, cumprimentar a você e ao nosso telespectador do Rede Verdade. Nesta quinta-feira, a gente volta de Brasília, com acompanhamento aqui direto da capital federal, levando as informações e notícias. Ontem, a solenidade de posse dos parlamentares aqui no Congresso Nacional, Câmara e Senado. E a eleição dos primeiros integrantes das mesas, os presidentes. Arthur Lira, por 464 votos, uma ampla maioria, foi reconduzido à presidência da Câmara Federal, e no Senado da República, por 49-32, o senador Rodrigo Pacheco foi reconduzido à presidência do Congresso Nacional. As novidades políticas desta quinta-feira, Luiz. Primeiro, a prisão do ex-deputado Daniel Silveira, ocorrida na madrugada e início da manhã de hoje em Petrópolis, envolvido aí em vários inquéritos da Polícia Federal e do Ministério Público Federal, acatado pelo Supremo Tribunal Federal. E a perspectiva de anúncio de renúncia do senador Marcos Duval, do estado do Espírito Santo. Ele que foi eleito naquela onda bolsonarista em 2018, está aí, fez uma live na madrugada anunciando esse pedido de renúncia. Vamos ver se confirma agora durante o dia, e está prometendo uma entrevista bombástica no final de semana, numa das revistas de circulação nacional aqui no país, onde falará inclusive sobre a tentativa de golpe armado pelo ex-presidente Jair Bolsonaro. Isso caiu, evidentemente, no meio político aqui em Brasília como uma bomba, e vamos esperar. Primeiro, se confirma a renúncia, e segundo, o que pode advir dessa entrevista do senador, ou daqui a pouco o ex-senador Marcos Duval, à revista Veja, que deve circular no final de semana. Ele promete revelações bombásticas sobre a atuação do ex-presidente Jair Bolsonaro. Era aquele cara, Luiz Torres, como a gente diz, da cozinha, Marcos Duval, para o telespectador aí da Paraíba que não conheça mais de perto, era um integrante da SWAT nos Estados Unidos, do grupo de atiradores e tudo mais, e veio para seu estado, para o Espírito Santo, naquela leva de bolsonaristas, de mudança, pessoal com abertura de mercado de armas, clube de tiros e tudo mais. Foi eleito em 2018 e vinha cumprindo o seu mandato aqui no Congresso Nacional. Vamos esperar para ver se confirma essa situação. Em relação à bancada do nosso estado, Damião Feliciano, novo coordenador da bancada para 2023, vai estar comandando os 12 parlamentares na Câmara e os 3 senadores na bancada da Paraíba. Tem reunião, inclusive, já marcada para a semana que vem. Eu conversei com o senador e ministro dos Transportes, Renan Filho. Ele deu detalhes a respeito das obras
de triplicação aí entre Oitizeiro e Cabedelo, dar sequência, me garantiu o ministro que vai dar sequência a isso, para atendimento a um pleito, evidentemente, de todos os paraibanos e especialmente também do governo do estado. E pela bancada eu conversei com o deputado Agnaldo Ribeiro, líder da maioria no Congresso, ex-ministro, retornando para mais um mandato na Câmara Federal. Ele falou desse momento e da expectativa desse novo ano legislativo. Mais um mandato nessa missão para os próximos 4 anos. E a minha prioridade é dar o mesmo ritmo, a mesma energia, né, aos investimentos que nós temos levado para o nosso estado, né, todos os municípios do nosso estado. João Pessoa, Campina, Cajazeiras, Bahia, Santa Rita, tantos municípios onde a gente tem uma atuação, então isso é importante reforçar a visão municipalista que a gente tem para nos principais temas dos municípios paraibanos nós estarmos juntos nessa pauta, levando esses recursos. Além disso, um tema que é muito relevante, que eu acho que a gente vai retomar, é o tema da habitação, né, de interesse social, de levar casa para quem precisa. Esse é um tema que eu vou priorizar nesse mandato. Já fiz isso como ministro, depois como deputado e como líder, mas nos últimos 4 anos nós tivemos um esvaziamento, né, dos recursos para habitação de interesse social. Então, nós, já nesse orçamento, como vamos ter uma mudança, isso vai fazer com que nós possamos trabalhar também nessa área de habitação de interesse social. Para fechar, Luiz, aqui ó, tá tudo pronto. Logo mais, daqui a pouquinho, a partir das 16 horas, a gente tem a sessão que abre os trabalhos legislativos do Congresso Nacional, que deve, inclusive, contar com o presidente Luiz Inácio Lula da Silva. De Brasília, Napoleão de Castro, para o Rede Verdade. Olha, e tem a sessão de abertura dos trabalhos, efetivamente, aí do Congresso, com a presença do presidente Lula às 16 horas em Brasília, e tem da abertura dos trabalhos legislativos aqui da Assembleia Legislativa, no mesmo horário, às 16 horas, com a presença do governador João Azevedo, que vai ler aí a mensagem do Poder Executivo. Inclusive, a TV Arapuã vai acompanhar isso ao vivo, transmissão ao vivo de toda a sessão. As informações sobre a mensagem que o governador João Azevedo vai apresentar hoje aos deputados estaduais dão conta de que ele fará ali mais um balanço, né, das ações e gestões do governo, destacará a questão da relação harmoniosa entre o Poder Executivo e os poderes aqui na Paraíba, em especial a Assembleia Legislativa da Paraíba, e tem a informação que ele vai fazer anúncio de novos investimentos para obras e ações aqui no estado da Paraíba, programas esses que não, segundo as informações, não teriam sido mencionadas ainda, seriam novos investimentos aí no estado da Paraíba. A gente vai acompanhar tudo isso a partir das 15 horas aqui pela TV Arapuã. Bom, deputado Chior, muito assunto para a gente debater. Eu queria começar por esse do senador Marcos Duval, que jogou uma bomba aí. Ele já recuou da tese de renunciar o mandato de senador e já está falando que, na verdade, a trama foi conduzida pelo ex-deputado Daniel Silveira, que foi preso hoje. Segundo ele, a informação era de que eles pediram para agendar uma reunião com o ministro Alexandre de Moraes e manifestantes que estavam acampados nos quartéis e lá iam gravar alguma fala do Alexandre de Moraes para poder ali comprometer ele de alguma forma, e teria sido pedido do Daniel Silveira, não do ex-presidente Jair Bolsonaro. De toda forma, já jogou bomba aí para essa discussão. Como é que você está vendo tudo isso? Objetivamente, você acha que Jair Messias Bolsonaro é responsável e deve ser criminalizado e punido por isso, sobre essa questão dos atos antidemocráticos? Com certeza, Luiz. Eu vejo que o que o senador Marcos Duval está trazendo é algo que a gente já sabia, né? Nos bastidores, todo mundo comentava o que estava sendo tramado para que o Brasil entrasse numa derrocada antidemocrática. Graças a Deus, né, a gente tem instituições fortes, graças a Deus a gente tem a sociedade civil também que ficou muito atenta a isso, a imprensa como vocês também, e a gente quer seguir na democracia, a gente não abre mão, o Brasil não abre mão da democracia. Isso é o grande legado que a gente vê. Sempre num período de crise como esse que ocorreu, sempre no período de crise como ocorreu dia 8, todos esses atos, eu acho que a gente se fortaleceu enquanto país, enquanto democracia, e é preciso que a gente vá punir quem
queria o contrário. Você acha que tem provas suficientes específicas a Jair Bolsonaro? Ele deve ser preso, deputado, na sua visão? Eu acho que, na visão política, eu sou um defensor que não deveria ser preso. A gente vai criar um mártir. Eu acho que ele tem que ser punido pelos atos que fez, mas nesse momento de ser preso ainda não. Mas você acha que tem elementos que ele, por trás de todo esse processo, com certeza, de todo esse escárnio que foi desde a derrota até a posse de Lula, todos esses movimentos que foram feitos nos quartéis, com certeza tem um dedo do ex-presidente. Deputado, você falou nesse processo da eleição até a posse de Lula. Você participou, foi chamado para participar e contribuir, colaborar de alguma forma com o processo todo de transição do governo. Qual foi a área que você foi e o que é que você encontrou, o que é que você viu? Qual é a sua expectativa do governo Lula? Luiz, eu participei da transição porque o nosso partido, acho que foi um partido muito importante. A Rede de Sustentabilidade, principalmente com a presença de Marina Silva e do nosso Randolfo Rodrigues, tiveram um papel essencial. Primeiro, para a retomada da democracia, da eleição do presidente Lula. Acho que o Brasil viu que só poderia se tornar uma nação democrática se Lula voltasse ao poder. E foi isso que não só o meu partido, Rede, viu, mas também outros partidos, inclusive do campo de centro, também abraçaram, né? Como o Geraldo Alckmin, como outros partidos também que abraçaram essa causa. E eu tive lá na transição. Essa foto aí, essa foto da campanha, da transição? Essa foto da campanha. Foi antes da eleição, inclusive, né? Quando a gente declarou apoio ao presidente Lula. Mas na transição a gente via que o Brasil não tinha gestão pública, infelizmente. Era incrível como a gente não podia, não via, não percebia 58 milhões de brasileiros não perceberam, né, a falta de gestão pública, né? Não tinha gestão pública. Programas importantes como a Defesa Civil, programas importantes como o Carro-Pipa, isso dentro da transição foi visto isso. Programas importantes como a manutenção das universidades, as bolsas universitárias, né, tiveram que ser cortados e isso, né, custou muito ao país, né? Está aí a prova maior disso, do descaso que foi feito, a tragédia humanitária, um genocídio dos povos yanomamis que a gente vê hoje, né, na mídia nacional e internacional. Isso é uma tristeza, né? A gente fica muito triste por isso. E na transição a gente viu, de meios muito claros, através dos papéis, do orçamento, como o governo Bolsonaro tinha sido uma tragédia para esse país. Deputado, vindo aqui para Paraíba, você toma posse aí, né, reeleito para mais 4 anos de deputado estadual, ontem junto com os 36 deputados estaduais aqui da Paraíba. Qual é a sua prioridade para esse mandato? Qual é que você tem na agenda? É uma continuidade? Você tem aí ideias novas nesse sentido? Está querendo fazer outros debates, ampliar esses debates? O que é que Chió tem para esse mandato de deputado estadual? Luiz, eu acho que a gente tem que retomar um debate de geração de emprego para a Paraíba. A gente precisa fortalecer os programas de segurança alimentar. Tem muita gente com fome ainda na Paraíba. E a gente precisa, como deputado estadual, ajudar o governo a poder fazer isso. A gente, como deputado estadual, tem que ser um articulador de poder trazer de Brasília recursos necessários para o nosso estado. O nosso estado ainda é um estado muito carente. É um estado que ainda necessita, por exemplo, de água nas torneiras. Tem muitas pessoas aqui, quem mora aqui em João Pessoa, liga a torneira e a água chega, graças a Deus. Mas muitos irmãos paraibanos que estão lá no interior, estão lá na roça, e estão até em cidades que não conseguem, né, algo tão essencial e elementar que é ter água na torneira. Então a gente precisa garantir isso para os paraibanos e paraibanas e espero que a gente consiga, com essa harmonia entre o governo do estado, esse momento que a gente vive, né, que a Paraíba vive, com o governador João Azevedo, presidente do Consórcio Nordeste, junto com o presidente Lula, a gente, enfim, né, possa resolver problemas, né, que são históricos no nosso estado. Você deixou janelas e portas abertas lá para Brasília? Você vai fazer isso? O deputado Chió conseguiu fazer essa conexão Brasília para contribuir nesse mandato aqui para o estado? Com certeza, a gente tem que aproveitar essa oportunidade. Eu
tenho uma relação muito boa com a ministra Marina Silva, que é a ministra do Meio Ambiente, uma relação ótima com o senador Randolfo, que é presidente do o coordenador do governo, né, no Congresso, né? O Randolfo cresceu muito, é uma grande liderança, e eu tenho que aproveitar tudo isso para que de alguma forma possa ajudar, né? Eu sei que o meu papel aqui como deputado estadual é fortalecer a minha relação com o governo, porque sou da bancada do governador João Azevedo, mas isso não me isenta de poder estar trazendo recurso para Paraíba através do governo federal. Algo que eu já fiz isso, articulando com deputados federais, com nossa bancada, para a adutora do Brejo, por exemplo, um programa essencial, necessário e urgente, que vai trazer água do São Francisco, lá de Campina Grande, e trazer para a região do Brejo, para Esperança, para Remígio, para Bananeira, Solânia, regiões que estão em colapso d'água e que agora o governador João Azevedo sinaliza que vai trazer água para o nosso povo. Então, é esse o meu papel, não é só ficar aqui paroquialmente, eu tenho que também pensar que Brasília pode abrir portas também, eu posso abrir portas para que recursos federais possam chegar ao povo paraibano. O Rede parece estar satisfeito com a composição lá no governo federal, no governo Lula em Brasília. E aqui na Paraíba, o partido está satisfeito com a composição do governo João Azevedo? A gente foi contemplado com a Secretaria Executiva da Mulher, mas eu acho que a gente pode contribuir mais. A gente, como disse, tem portas abertas em Brasília. Então, a nossa inserção no governo João Azevedo fortalece o governo João Azevedo. É uma forma da gente poder contribuir mais com o governo. A gente acha que o governador João Azevedo vai ter um momento histórico, né? Porque vai ter um governo federal, vai ter uma Paraíba bem organizada, né? Fruto do governo que tem essa austeridade como ponto de partida. Mas eu acho que a rede pode contribuir mais. Já temos quadros muito bons que podem ajudar o governador João Azevedo a fazer um mandato muito melhor do que foi o primeiro mandato. Tá, qual é o papel da Assembleia nesse sentido? A gente acompanhou e até muita gente acompanhou com admiração, digamos assim, do ponto de vista da articulação do presidente Adriano Galdino, da Assembleia, ter conseguido a unanimidade nessa votação, 36 deputados da situação, da oposição, 4 anos na presidência da Assembleia. Até onde vai o poder de Adriano Galdino aqui na Paraíba, deputado? Você responde daqui a pouquinho. Vamos rapidinho para o intervalo comercial e 1 minutinho a gente volta aqui no Rede Verdade.